Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então nesse vídeo sobre castração. Castração é uma das práticas de manejo que deve ser realizada e obviamente que tem o seu motivo, tem a sua razão de ser. Ela é realizada principalmente para evitar a venda de animais inteiros ao consumidor, porque se sabe, se alguém já teve a oportunidade de consumir a carne de um suíno inteiro, sabe o que eu estou falando. O gosto é um gosto desagradável, o cheiro é muito ruim, e até em função disso, a legislação aqui do Brasil, ela proíbe a venda de suínos inteiros, é proibido, não pode. Então, aquele animal que é abatido com 5 meses de idade, pesando aí ao redor de 100, 110, 120 quilos, ele já foi castrado para chegar naquele momento ali. Se não foi castrado, houve um erro de manejo e vai ter que ser corrigido, né? Então, a legislação não permite o veterinário responsável pela inspeção lá no frigorífico, se verificar que o animal está inteiro, não vai deixar ir para a linha de abate. Esse animal vai retornar para o produtor ou vai ser dado um outro destino que não a, a produção depois de cortes desse animal. E por que isso é importante? Porque acima de 75 quilos de peso vivo, aqui como vocês estão vendo, aumenta a ocorrência de odor sexual. Podia pensar o seguinte, tá, e se eu abatesse o animal com esse peso ou antes desse peso aqui? Ora, poderia ser, porém o rendimento de carcaça dele seria muito baixo. Então, quer dizer que se eu consumir um animal abaixo de 75 quilos, eu não vou ter o problema de sentir o odor característico na carne e o cheiro? Talvez não, talvez sim. Por quê? Porque existe muita desuniformidade dos animais entre os produtores. Dependendo do modo como o animal é criado, da tecnologia que é utilizada, da genética que é utilizado, do manejo da alimentação, do manejo sanitário, das instalações, equipamentos, tudo isso que a gente está vendo faz com que haja uma certa variação. E também, se o produtor ele é integrado, se ele é cooperado, depende muito do tipo de material genético que ele trabalha, da assistência técnica que ele recebe, do tipo de alimento que é fornecido para esses animais. Então, tudo isso faz também em função do próprio manejo que o produtor acaba tendo, isso faz com que haja uma certa desuniformidade. Embora dentro das empresas que são integradoras, elas tenham um bom padrão, uma boa padronização, vamos chamar assim, dos animais, porque elas investem muito pesado nisso. Mas o que eu queria falar para vocês é isso, um animal que pesa 75 quilos, vai depender muito da idade que ele chega nesses 75 quilos. Eu posso ter um animal já com uma idade mais avançada, em meses, muito mais do que os 5 meses, e não chegou nos 75 quilos ainda. Ao passo que outros podem ser bem jovens e chegaram nos 75. Né? Então isso depende muito também da precocidade, enfim. E para evitar qualquer tipo de problema e que venha a trazer o dissabor de tu acabar comendo uma carne que tem um gosto característico, um cheiro característico. E aí o pessoal pergunta, mas que cheiro e gosto é esse? Ora, só provando para saber, mas desculpe o termo, é um cheiro de bosta, de cocô, cheiro muito ruim, o gosto não é bom também. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois, de por que o animal fica com esse cheiro e esse gosto na carcaça se não for feita a castração. Quando é que deve ser feita? Bom, isso varia bastante, geralmente na primeira, segunda semana de vida. E por que acontece isso? Porque os leitões estão confinados e estão mais acessíveis, né? Vocês já viram as fotos, eles estão na maternidade, então é fácil, tu coloca eles dentro do abrigo escamoteador, daí retira do escamoteador e faz a castração. Isso faz com que nessa idade, muitas vezes uma pessoa sozinha consegue fazer a castração, se a pessoa tem prática, e usando alguns instrumentos que eu vou mostrar para vocês ali depois. Então a operação em si não é tão difícil. Quando se faz nessa idade, aí em torno de uma semana, no máximo 2, a irrigação sanguínea naquela região escrotal ali, e inguinal, ela é pequena, então o risco de hemorragia é bem reduzido. E dessa forma a cicatrização acaba sendo mais rápida. O animal é jovem, com baixa irrigação sanguínea, com pouca chance de hemorragia, a cicatrização tende a ser mais rápida. Com isso, o risco é menor de tu acabar perdendo o leitão, e com isso também
reduz a chance de mortalidade, o risco de infecções. O estresse vai ser menor para o leitão. É como quando se faz uma cirurgia numa criança também. Quando se faz o mais cedo possível, acontece também disso. A criança no futuro nem lembra que passou por aquele processo, aquele procedimento. Às vezes o pessoal faz uma, sei lá, alguma intervenção cirúrgica importante na criança e isso acaba refletindo no bem-estar para ela, vamos chamar assim, e ele não, a criança acaba nem lembrando que teve que passar por um processo cirúrgico, anestesia e tudo mais. E com o leitão, quanto antes fizer, melhor também, né? Porque daí ele também, isso vai impactar pouco no restante da vida dele. E aqui no caso específico dos leitões, se ocorrer uma morte nessa idade, ninguém quer isso, obviamente, mas se acontecer, a perda econômica é menor do que tu castrá-lo lá quando estiver perto do preço de abate, que tu já investiu todo um tempo, alimento e mão de obra e etc. com ele. Então, se ninguém quer perder leitão nenhum, mas se acontecer de perder aqui com uma semana de vida ou duas, não sai tão caro, o prejuízo não é tão grande do que tu perdê-lo lá na terminação, se for fazer lá, por exemplo, a castração. O que deve se cuidar antes, durante e depois da castração? Alguns princípios básicos. Jamais castrar animais doentes, porque eles já estão com a imunidade baixa, já estão mais suscetíveis a enfermidades. E se tu fizer a castração, é mais um estresse que tu vai causar para ele e também vai abrir uma porta de entrada para infecções. Se ele já está com a imunidade baixa, em função de estar doente, aí tu certamente vai piorar a situação dele. É importante examiná-los quanto à presença de hérnias ou de criptorquidismo. A presença de hérnias faz com que se tenha que realizar um outro procedimento. E aí, certamente, eu como agrônomo ou um zootecnista, né, ele não é uma pessoa, um profissional habilitado a fazer esse tipo de procedimento. Aí tem que chamar um veterinário que sabe como fazer um procedimento cirúrgico, porque aí vai se tornar um procedimento cirúrgico. Tu imagina tu abrir ali o escroto e quando vê sai uma parte do intestino ali. O que a gente vai fazer? O veterinário tem a formação necessária para saber como manejar aquela situação, como, sei lá, colocar o intestino para dentro, fazer uma sutura adequada ali. E um agrônomo, um zootecnista não tem esse tipo de formação, esse tipo de conhecimento. O criptorquidismo aqui, para aqueles que não sabem, quer dizer, cripta vem de caverna, vem de esconder, né? Então, é o testículo que aparentemente não está no saco escrotal, que ele não desceu, como alguns dizem também. Ele está escondido. E ele pode ser de um lado só, como pode ser no bilateral também. Então, se tiver o criptorquidismo, certamente vai ser um procedimento também que deve ser realizado com bem mais critério, com bem mais cuidado. As baias são importantes que elas estejam limpas e secas, porque é um processo que não deixa de ser invasivo, né? Vocês vão ver daqui a pouco como é que é feito. Então é importante que o ambiente em si esteja bastante limpo, higienizado, de preferência seco também. O material que vai ser utilizado tem que estar devidamente limpo, devidamente desinfetado e até mesmo esterilizado, principalmente o bisturi que vai ser utilizado. Por isso também se utiliza um recipiente com solução desinfetante e aí se usa também uma esponja, uma gaze, alguma coisa embebida em solução desinfetante, que é para poder passar ali na região e fazer a devida higienização antes de fazer o corte propriamente dito. E é importante também, pessoal, evitar castrar em salas que tem fêmeas parindo. A gente já falou da importância que tem o parto dentro de todo esse processo da suinocultura. E é bastante estressante para a fêmea, principalmente se for uma leitoa, que é a primeira vez que está passando por todo esse processo. Então, você tem que ter esse cuidado. Se a gente vai estar castrando, os suínos certamente, os leitões vão estar gritando. Pelo simples fato de tirá-lo da baia, ele já grita, porque ele fica estressado, ele está acostumado sempre naquele nível ali, junto com os irmãos dele, junto com a mãe. Daqui a pouco tu levanta ele começa já a gritar porque ele passa a enxergar o mundo numa outra perspectiva.
Às vezes a gente vai numa visita, por exemplo, com turmas, a primeira coisa que as gurias fazem é pegar o leitãozinho para tirar foto e bota embaixo do braço e coisa, e o bichinho fica gritando. Eu tenho que dizer, peguem ele como quem pega uma criança, põe a mãozinha por baixo, apoia ele por baixo assim e traz para o teu corpo, faz com que ele se sinta protegido, daí ele para de gritar. Se tu ficar segurando ele assim, o coitado do bicho fica gritando, fica enxergando o chão lá, achando que vai cair. Então tem que ter cuidado. Hoje eu tô com coriza, me desculpe. Eu acordei com coriza hoje, mas vamos lá. Então é importante isso, ter cuidado, porque as fêmeas acabam ficando nervosas escutando aquele barulho todo. Por isso que, já falei para vocês, a gente trabalha com lotes, e quando chegar nos 7 dias ali, numa semana, vai ser para todo aquele lote, daquela sala ali. Se for 14 dias também, vai ser para todo o lote daquela sala. E com isso, não vai ter problema de ter fêmeas parindo, enquanto você vai estar castrando. Então, por isso que também é importante, é um dos motivos também, mais um, que mostra como é importante trabalhar com grupos de animais. Tu consegue fazer vazio sanitário, higienizar as instalações adequadamente e trazer um outro lote para ocupar aquela sala. Mas também os manejos acabam sendo uniformes também. Tu vai fazendo praticamente o mesmo manejo com todos os animais que estão naquela sala. Importante também evitar danificar os testículos no momento da incisão, né, para evitar também que ocorra sangue, a hemorragia ali e tal. E aí vem essa também, aplicar cicatrizante na incisão ou não. Isso vai depender muito, pessoal, disso aqui, ó. Se tu consegue ter as baias limpas e secas, se o ambiente é livre de vetores, principalmente moscas, que pode ter varejeiras, por exemplo. Se tiver varejeira, é um risco grande de acabar tendo uma miíase aqui nesse local, uma bicheira nesse local aqui. Então, aí nesse caso vai se aplicar um cicatrizante. Agora, se o ambiente é limpo, seco, devidamente higienizado, não tem presença de animais vetores, então muitas vezes não é necessário aplicar um cicatrizante e nem um repelente ali, porque o ambiente em si já é limpo. Então a idade ideal aqui, que a gente já falou antes, primeira, segunda semana, em torno de 7, 14 dias mais ou menos. E aí, assim como é importante não castrar animais doentes, é importante também evitar realizar outras práticas de manejo, porque também são estressantes, como a deserminação, vacinações, o próprio desmame e transferências, enquanto estiver fazendo a castração, quando for fazer a castração. Então, às vezes a gente vê isso, e é um problema. O pessoal está desmamando os leitões, está castrando e desmamando os leitões. Imagina, a gente vai falar um pouco mais a respeito do desmame daqui a pouco. Daqui a pouco não, no próximo vídeo. E é bastante estressante para os leitões. Imagina, tu tá separando da mãe, tu tá trocando alimentação, trocando ambiente, misturando lotes, estabelecendo nova hierarquia. O ambiente em si não tem mais o abrigo escamoteador, que é quentinho, muda tudo. E tu ainda vai levar o animal para lá castrado, com uma incisão e sentindo um pouco de dor aí depois que passa a anestesia. Esse é um problema. Então evita fazer isso. Faz só, naquele momento, naquele dia, faz só a castração, até ele recuperar. Depois faz as outras práticas de manejo. Nós temos como castração cirúrgica 2 tipos, a chamada inguinal e a escrotal. E tem também uma outra que não é cirúrgica, não é invasiva, que é a imunológica, que acontece lá na creche ou crescimento também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Isso aqui é um kit simples, ó, uma bandeja aloçada, bem simples. Nesse caso aqui, como eu disse para você, depende muito da granja, né? Essa granja aqui utiliza um antibiótico quando faz a castração, provavelmente porque deve ter uma carga microbiana mais elevada aqui. Então, para evitar risco de uma infecção, aplica um antibiótico, mas não é necessário. O que é recomendável, isso sim, é se aplicar uma anestesia. A anestesia, que o pessoal da veterinária sabe bem, a dose é determinada em função do peso do leitão. Então, tu tem que ter um peso médio para poder aplicar a dose, esperar o efeito, anestesia local, esperar o efeito e aí fazer a castração. Isso se torna bem menos desconfortável para o leitão, vamos chamar assim. Embora tu tenha a mão de obra de ter que pegar o leitão, aplicar
anestesia e depois esperar o efeito, ao menos ele não vai sentir dor, vai ter só o desconforto de ser seguro e ter que ser feito o procedimento, mas ele não vai sentir dor. E isso é importante. Não são todas as granjas que fazem com anestesia, mas é muito recomendado que se faça sim, por uma questão de bem-estar. Já que tem que fazer a castração, já que é obrigado, então que se faça que seja o menos desconfortável possível para o bichinho. Então a ideia é fazer com anestesia. Vamos lá então. A castração dos leitões, então, a inguinal, vamos chamar assim. Tu faz a contenção do leitão, daí uma pessoa segura o leitão. Como eu disse antes, a aplicação do antibiótico ou não, isso vai depender muito da condição da granja em si. Então aqui, ó, aplicação do antibiótico, já foi feita a aplicação da anestesia no local. Aqui embaixo vocês veem um balde com solução desinfetante, uma pessoa segura o leitãozinho, ó, aplicando o antibiótico. Aí se faz uma antisepsia na região inguinal com álcool iodado, ó. Então aquela bucha que vocês viram aqui, ó, essa bucha aqui, que pode ser uma bucha de gaze, pode ser uma bucha de esponja, importante que esteja limpa, e nesse caso aqui, vai colocar dentro daquele balde ali, ó, dentro daquele balde, e aí vai passar nessa região aqui, já devidamente higienizado. A partir do momento que é feita essa antisepsia nessa região aqui, com álcool iodado, vai ficar com essa cor um pouquinho mais alaranjada, é feita uma incisão entre o último par de tetos, junto à chamada linha alba, bem aqui assim, ó. Se faz um corte mais ou menos 1 centímetro, 1 centímetro e pouco. Então uma pessoa segura o leitão, vocês estão vendo, ela está segurando a cabeça do leitão entre os joelhos ali, e então restringe bastante os movimentos dele. E aí a pessoa faz um corte junto à linha alba aqui, que divide o corpo ao meio, no último par de tetos. Introduz o dedo no local, tateando assim, procurando o cordão espermático. Pode ser o dedo indicador, pode ser o dedo mínimo. Importante é tu vai e importante outra coisa que esteja usando luvas, como vocês estão vendo aqui, e também que use a solução desinfetante também na luva aqui, porque tu está introduzindo um objeto estranho dentro do animal, o teu dedo aqui, e ele tem que estar devidamente higienizado. Uma vez tateado o cordão espermático, ó, vocês estão vendo, ele é exteriorizado, é retirado, é puxado para fora aqui. É o que está sendo feito aqui, ó. Com isso, os 2 testículos são expostos, como vocês estão vendo aqui, e depois se faz a raspagem ali com a lâmina do bisturi, faz uma escarificação. Pode ser feito isso, pode se torcer, pega os cordões assim, puxa os testículos um pouquinho, faz uma tração e torce eles, depois raspa ali com o bisturi, ou faz o corte também ali. Ó, aqui está escarificando também ali, ó. Uma coisa que é importante vocês notarem é um corte superficial, certo? Vocês não estão vendo sangue aqui, porque realmente é uma região pouco irrigada, ele é jovem. O procedimento não é fazer um corte profundo aqui, senão tu vai atingir o intestino do leitão, não é isso? É um corte superficial, suficiente para tu poder ir lá e tatear e retirar então o cordão espermático. Tirou os 2 testículos, exteriorizou como vocês viram, faz a torção ali e depois acaba cortando. E notem que fica sem hemorragia, sem correr sangue aqui, isso é bem importante. Essa aqui, pessoal, já é por sua vez a castração escrotal. A escrotal pode ter uma pessoa segurando o leitão, semelhantemente ao que vocês viram na foto anterior, ou pode ter alguns instrumentos que as próprias granjas fazem para restringir o movimento do leitão. E com isso facilita para que a pessoa possa fazer a castração. Só que a castração, como diz o nome, é na região do escroto aqui, no saco escrotal. A pessoa pressiona ali na parte inguinal, faz, entre aspas, o testículo saltar aqui, ele vem para o saco escrotal, fica fácil de visualizá-lo, e daí se faz o corte propriamente dito. Quando ele é bem realizado, adequadamente, ó, fica dessa maneira aqui que vocês estão vendo. Só ele pode ser feito
um risco de cada lado, vertical, como vocês viram, como pode ser um risco, desculpa, pode ser 2 cortes verticais, como vocês viram, como pode ser um corte horizontal também. A diferença básica das duas castrações é que essa aqui é feita na região escrotal. É uma castração mais simples de fazer, porque tu não precisa introduzir o dedo dentro do animal para buscar o cordão espermático, certo? Como é o caso desse aqui, por exemplo. Esse aqui tu tem que introduzir o dedo, como vocês viram. Mas notem o seguinte, ó. Esse aqui, esse corte, ele fica escondido, vamos chamar assim. Estão vendo? Está no ventre do leitão aqui. Nesse caso aqui, nesse caso não, ele fica exposto. Enquanto esse aqui tem a facilidade, é importante lembrar vocês que também é feita anestesia aqui, certo? Antes de realizar a prática, é feita anestesia local também, assim como é feito no inguinal. Esse aqui tem a vantagem da praticidade, é mais fácil de fazer. Esse aqui eu faço bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. A inguinal eu só fiz, eu acho que 2 vezes. Ele já é um pouquinho mais complicado, para mim, que tenho pouca prática nisso. Porque eu vou confessar para vocês, de todos os manejos que tem que fazer com os leitões, o que eu menos gosto de fazer é esse aqui. Chega a me doer por dentro, assim. Por isso que eu tenho todo o cuidado de aplicar anestesia, esperar dar o efeito anestesia, depois ir lá fazer a castração direitinho, como tem que ser feito, com toda a higienização, porque, eu não gosto. Eu sou agrônomo, né? Como eu digo, eu sou agrônomo por opção, como a gente diz, por profissão. Eu sou veterinário de coração e sou zootecnista por profissão. Então, eu sou as 3 coisas, sou um híbrido. E certamente eu não fiz veterinária porque realmente não gosto dessa parte cirúrgica. Respeito quem gosta, acho que é bem importante, mas de uma forma ou de outra acabo me envolvendo com isso, né? Seja atendendo ao parto ali, aquela função toda da placenta e aquela função, enfim, e a questão da castração também. Mas alguém tem que fazer, né? E faz parte, como diz o outro. Então é o seguinte, esse aqui é mais fácil de fazer, o procedimento é mais simples. Agora, notem o seguinte, se o animal ficar estressado, geralmente o leitão aparece com problema de diarreia. No momento que ele tem diarreia, olha onde vai cair a diarreia aqui, ó. Bem direto no local onde foi feita a incisão. Tá vendo? E se for um corte horizontal, mais ainda, represa a diarreia aqui. Então o risco de uma infecção acaba aumentando. No outro caso, da inguinal, não. Se houver diarreia, dificilmente vai atingir esse local. Outra coisa, quando acontece a cicatrização propriamente dita, e acontece o prurido, a coceira, ele não vai conseguir coçar esse local aqui. Então o risco dele causar uma lesão aqui, onde está cicatrizando e vai formar a casquinha, o risco de causar uma lesão ou mesmo chegar a levar uma hemorragia é muito menor, muito reduzido. Nesse caso aqui, ó, quando o leitão está cicatrizando, que dá coceira, o que vai acontecer? Ele vai sentar e vai começar a esfregar. E aí acontece o risco dele machucar isso aqui e levar também a um processo de abrir a lesão, e aí então pode ter o risco de uma hemorragia também. Então, eles têm vantagem, como tudo na vida, vai ter vantagens e vai ter desvantagem, né? Então, nenhum deles é perfeito, vamos chamar assim. Aqui vocês vão ter agora um vídeo mostrando esse procedimento para vocês verem que a pessoa com prática ela faz bem rápida. Ó, estão vendo? Faz um corte vertical ali, bem superficial. Aí retira o cordão espermático, tirou as túnicas, o cordão. Aqui também vai no outro, ó. Retira a túnica, corta o cordão ali. Depois tá pronto. Basicamente é isso. Alguns aplicam um cicatrizante ou um repelente de insetos ali. Outros não, outros tá pronto. E no final vai ficar como vocês estão vendo aqui. Então quem tem prática é rápido. Agora não pense que o leitão ele tá quietinho aqui. Ele tá gritando, né? Você pode ver aqui, tá com a boca aberta. Por quê? Tá com um movimento restrito, tá numa posição desconfortável, mas não tem outra maneira de fazer isso, né? Bom, pessoal, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, principalmente o pessoal da veterinária, como é feita uma castração escrotal
com hérnia aqui. Na verdade, não seria bem uma castração escrotal, é que o animal ele está herniado e daí o veterinário foi chamado nessa granja porque a castração convencional, quando o animal tem hérnia, não dá para ser feita pelo que eu falei anteriormente para vocês. Tu vai abrir e vai acabar tendo o risco de sair uma parte do intestino ou coisa parecida e ficar aquilo exposto e aí depois já virar canibalismo, os outros leitões começam a morder e tal, e tu acabar perdendo o leitão. Então foi chamado veterinário, o pessoal da agronomia e da zootecnia, se não quiserem assistir, não tem problema, não vou cobrar isso aqui em prova, mas achei importante, porque se nós estivéssemos na aula presencial, eu estaria mostrando para o pessoal da veterinária, e se nós tivéssemos a oportunidade de visitar uma granja, e tivesse um leitão com hérnia, o veterinário provavelmente faria demonstração para vocês, certo? Então é um vídeo um pouquinho demorado. Se o pessoal da agronomia e da zootecnia não quiser assistir, ou mesmo da veterinária também, se não quiser assistir, tranquilo, passem reto aqui e sigam adiante. Mas eu vou deixar o vídeo para vocês verem aqui o procedimento. Um funcionário segura, ele devia estar usando luva, infelizmente não está. O veterinário aqui está usando luva. Notem que ele está tateando aqui, ele empurrou da região do testículo para a região inguinal, empurrou aqui os testículos. E ao invés de fazer um corte só, como é feito na castração inguinal, junto à linha alba, no último par de dedos, notem que ele está abrindo de um lado ali, ele está tateando, está empurrando o testículo para lá. Então vocês vão ver uma bolinha aqui, ele está empurrando. O leitão já está um pouco maior do que aqueles que vocês viram nas fotos e no vídeo anterior. Por quê? Porque ele foi deixado para fazer depois a castração quando tivesse o veterinário. Então não foi o funcionário que fez. Aqui do lado tem a porca, ó, nota que ela está nervosa, porque é o filhote dela que está aqui, está gritando. Ela fica desconfortável com isso. Na minha opinião, ele devia ter levado para fora e ter feito fora da maternidade. Mas ele é o responsável, ele é que sabe, né? Eu teria levado para fora. Isso aqui também tem que ser feito com anestesia. Então, mesmo com anestesia, o leitãozinho grita porque é a posição de desconforto que ele está aqui, né? Está desconfortável, está segurado de cabeça para baixo ali. E notem que ele abriu o suficiente para poder tirar o testículo. Ali, ó. O testículo já é um pouco maior do que vocês viram antes. E ele está cuidando ali para que não saia nenhuma parte do intestino junto. Aí, ó. Está empurrando uma parte para dentro ali, inclusive. Se ele simplesmente, pessoal, tivesse puxado aqui, certamente sairia uma parte do intestino junto. Ele teve que cuidar, ó, tanto que pediu para o cidadão ali segurar para ele, empurrou uma outra parte para dentro lá e agora vai fazer uma sutura. Desculpa, uma sutura não, ele vai amarrar ali o cordão espermático. Então ele amarra inclusive 2 vezes aqui. Notem que nesse local já tem mosca, né? Já começou umas moscas a voar aqui na volta. Eu tinha visto uma no chão ali também. Então, para o pessoal que já fez a disciplina de cirurgia ou provavelmente está fazendo, já deve conhecer como é que faz isso aqui. Notem que não tem sangue aqui, certo? Ele fez um corte também superficial, foi atrás ali do cordão espermático, cuidando para não sair nenhuma parte do intestino. Mas já ficou um buraco um pouco maior. Agora vai para o outro lado. Nesse aqui ele teve um pouco mais de dificuldade. Eu acho que ele tentou abrir o mesmo tamanho de buraco que fez no outro lado ali da incisão e eu acho que deveria ter sido um pouquinho maior. É que, claro, se tenta abrir o mínimo possível, porque depois é o que vai ter que cicatrizar aquilo ali, né? Então, quanto menor a incisão, mais fácil vai ser para cicatrizar depois. Então, de novo ali, ó, tirou o cordão espermático, vai amarrar para evitar depois um risco de hemorragia, por exemplo, que o animal que já é maior.
faz o corte. Isso aí, esse testículo, cordão espermático, ele também é levado para... Aí aplica o cicatrizante, ó. Veja que não ficou sangue. E é levado para a composteira também. Por que que ele está marcando esse leitão? Ele está marcando para mostrar, esse aqui foi castrado de uma outra maneira, porque fica que parece que está com o testículo ainda no local ali. E aqui está aplicando um, um antibiótico e também está aplicando anti-inflamatório. E fica marcado o leitão para saber que esse foi feito, era um leitão herniado e teve que ser feita uma outra castração, certo? Vamos falar um pouquinho agora de uma outra castração. Essa aqui não é cirúrgica, essa não envolve corte, por exemplo. Essa castração, chamada imunológica, ela surgiu, né, a partir da Nova Zelândia e Austrália em 1998 e foi desenvolvida pela Pfizer, hoje é Zetes, né, mas foi pela Pfizer na época, chamada de Vivax. Aqui no Brasil veio com o nome de Improvac. É uma vacina injetável e ela atua no sistema imune do suíno. E ele bloqueia a ação das substâncias que são envolvidas no odor de macho inteiro. E aí eu falei para vocês antes que iria conversar um pouquinho a respeito do odor, aquele cheiro característico. A gente vai falar daqui a pouquinho novamente. Essa vacina é aplicada em 2 doses, né? Como qualquer vacina, tu aplica a primeira para o organismo dar uma reação e depois a segunda dose, que aí sim, uma dose mais efetiva. E a duração dessa última dose, ela vai até 8 semanas, até 2 meses, né? Então, quando tu aplica a segunda dose, já é pensando em quando vai ser o provável abate desses animais, para não deixar passar, porque se passar 8 semanas, há o risco novamente do testículo passar a se desenvolver e aí ter novamente o odor do macho inteiro, porque essa vacina, ela leva uma atrofia do testículo. Então tá, a Vivax, também chamada Improvac, né, foi desenvolvida, como eu falei antes, pela Pfizer Saúde Animal. Hoje ela é a ZET, essa parte aqui, como é que chama? A farmacêutica possui essa divisão da Pfizer, que era a ex-divisão da medicina veterinária, agora é a ZET, foi que desenvolveu. E ele é um análogo importante, assim, ele é um análogo sintético incompleto do GNRF, que é o fator liberador de gonadotrofina, que é um antígeno. Ele é conjugado a uma proteína carreadora que faz estimular o sistema imune a produzir anticorpos naturais contra o próprio fator de liberação de gonadotropinas do suíno. Então, tu aplica esse GNRF aqui, análogo sintético incompleto, juntamente com uma proteína carreadora, e a partir daí o organismo do suíno, o sistema imune, ele entende como sendo um corpo estranho e passa a atacar o próprio fator dele de liberador, fator de liberação de gonadotropinas. Você sabe que o fator de liberação de gonadotropinas, ele estimula a função do testículo. O que acontece então? Segundo alguns estudos mostram que machos castrados cirurgicamente crescem mais lentamente, porque eles têm aquele impacto realmente do processo cirúrgico da castração que é feito, do processo que é feito com aquela incisão. Então é um processo que é estressante. Isso afeta realmente por um tempo. Quando o efeito da anestesia começa a diminuir, ele começa a sentir dor e aquele desconforto faz com que, obviamente, ele coma menos, e comendo menos e bebendo menos, ele vai crescer menos num determinado período, ao passo que esses aqui não teriam esse problema. Então, o macho castrado cirurgicamente cresce mais lentamente, então o ritmo de crescimento deles é um pouco menor, tendem a consumir mais ração até chegar no peso de abate, tendem a apresentar carcaças com mais gordura, e tem maior índice de mortalidade ainda na maternidade, se houver algum erro, alguma infecção naquele procedimento cirúrgico, naquele procedimento de castração que é feito. Em outras palavras, pode ter menor lucratividade para a granja. É isso que diz o pessoal das ETS, né? Eu acho que é importante abrir um parênteses aqui, o seguinte, ó.
Os machos castrados cirurgicamente crescem mais lentamente num determinado período? Sim, pode ser. Consomem mais ração? Pode ser, que leva a uma pior conversão alimentar. Apresentam carcaças com mais gordura? Aqui já fica um ponto de interrogação, porque a genética que nós temos à disposição hoje faz com que mesmo animais castrados não tenham tanto índice de gordura como era no passado. E quando esses estudos da Pfizer foram realizados aqui, vocês vão ver depois que eram animais já um pouco mais antigos, de linhagens e raças mais antigas. Então talvez fosse verdade naquela época, hoje não quer dizer que seja bem assim. Então, ao final, então, melhora o índice de conversão alimentar, aumenta o ganho de peso diário e há uma maior relação carne magra gordura na carcaça. Então essa é a propaganda que o pessoal que vende a Vivax ou a Improvac, ela faz essa propaganda. Como é que funciona então, pessoal? O seguinte, aqui é uma representação esquemática de como funciona a castração imunológica. Naturalmente, o hipotálamo ele é estimulado a liberar o fator liberador de gonadotropinas, que por sua vez estimula a hipófise a liberar o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante. Por sua vez, o LH e FSH estimulam os testículos a liberar uma série de esteroides, que são responsáveis pela libido, pela fertilidade, pelo comportamento do macho, androstenona, por exemplo, e dentre esses esteroides é liberado o escatol, e é esse escatol aqui, esse esteroide, que é o responsável pelo odor e pelo sabor depois na carcaça também, o odor do macho inteiro, o gosto da carcaça do macho inteiro. Ele que é o responsável por fazer com que haja esse gosto desagradável. A partir do momento que é feita a aplicação da vacina, que vai ter o fator esse aqui conjugado a uma proteína carreadora, e daí o próprio organismo identifica esse seu GNRF aqui como sendo um fator, como sendo um corpo estranho, e aí começa a atacá-lo. A partir do momento que ataca, não vai haver a liberação pela hipófise do LH e FSH. Não havendo a liberação, os testículos não vão liberar esteroides, ou vão liberar uma quantidade muito pequena, porque os testículos vão sofrer um processo de atrofia. E aí, a partir do momento que não são liberados, o animal para de ter um comportamento do macho, ele para de saltar nas fêmeas, ele para de saltar em outros machos, por exemplo. Ele tem a sua fertilidade, obviamente, afetada por essa atrofia testicular e não vai ter mais a liberação do escatol. E com isso tu consegue eliminar o problema do odor característico do macho inteiro. Então se diz que esses machos castrados imunologicamente, eles crescem mais rápidos do que os castrados cirurgicamente. Por quê? Porque tu vai aplicar isso aqui já mais adiante na vida dele. Então ele vai ter um ritmo de crescimento de animal inteiro durante uma boa parte da vida dele, diria mais ou menos até metade da vida dele. Ao passo que o animal castrado, ele vai ter o crescimento dele como animal castrado e não mais como animal inteiro. Então o animal inteiro naturalmente tem o ritmo de crescimento mais rápido, mais acelerado, né? E quando tu castra, ele é cortado um pouco isso. Essa castração, ela é feita a aplicação, então, da vacina, a gente chama de vacina, né, aqui na tábua do pescoço, aqui no pescoço. Não é uma vacina que tu consegue ir lá na Pfizer e pedir nas ETS e, eu quero comprar a vacina como tu compra outras vacinas, contra a pneumonia, por exemplo, leptospirose, algésica, etc. Não é uma vacina que tu compra assim, tu compra um pacote. Como funciona esse pacote? Tu vai chegar na empresa e dizer, olha, eu tenho um lote de suínos e eu gostaria de fazer a castração imunológica. Por que tu quer fazer a castração imunológica? Eu quero porque, por exemplo, os animais vão ser exportados para a Europa e na Europa eles exigem que a castração seja imunológica. Ou porque a empresa com que eu estou integrado, ou a cooperativa, quer que sejam animais castrados imunologicamente, né? Ou eu gostaria que assim fosse. Dessa forma, tu contrata um pacote em que o técnico vai lá na tua granja, ele avalia o lote e ele faz a aplicação das doses em função do peso médio dos animais, e aí define a concentração que é utilizada, e ele vai com o aplicador e faz ele mesmo a aplicação. Por que isso? Para ter certeza de que foi feito de maneira adequada,
e para dar também uma garantia, porque esses animais eles vão ser acompanhados depois lá no abate. E aí vai um técnico, talvez o mesmo técnico que fez a aplicação, ele vai lá para acompanhar, e se tiver algum animal que porventura ele esteja ainda inteiro, ou seja, houve uma falha na vacina aqui, a empresa vai indenizar o suinocultor. Então faz parte do contrato, certo? Então, quando é que é aplicada a primeira dose? A primeira dose aqui, ó, na fase de final da creche, início do crescimento, entre 12 a 15 semanas, e a segunda dose por volta de mais 4 semanas, mais ou menos, depois. Então, se for feito com 15, às 19, se for feito com 12, às 16 semanas, mais ou menos, a segunda dose. Mais ou menos 2 ml, via subcutânea, como vocês estão vendo aqui, logo atrás da orelha, na base do pescoço. É claro que isso aqui, pessoal, vai depender, isso aqui já é um pouco antigo, hoje o leitão não é mais abatido com 24 semanas, né, menos tempo do que isso. A gente fazendo as contas, é em torno de 5 meses, que daria ao redor de 20 semanas, mais ou menos. Então, se vai ser com 20 semanas, tu faz 4 antes, vai dar aqui ao redor de 16 semanas a primeira aplicação. Então, 16, a segunda com... Não, perdão. Tu vai fazer a primeira, pode ser com 12 aqui, depois 16, e aí depois ainda vai ter mais 4 semanas para ele ficar ainda atuando. Porque como ele diz aqui, deixa eu ver aqui. Ó, dura até 8 semanas após a última aplicação. Então, tu pode aplicar aqui a primeira com 12, a segunda com 16, que ainda vai durar mais 8. Então não tem problema nenhum se tu vai abatê-lo com 20 semanas aqui. Aqui vocês estão vendo antes da aplicação e como ficam depois que é feita a aplicação da vacina. Notem que é uma atrofia realmente da região testicular desses animais, certo? Então isso aqui é importante também que quando esse lote chega no abatedouro, que seja avisado o abatedouro, porque senão eles pensam que o animal não foi castrado, porque tem um pouquinho ainda de volume, não tanto quanto aqui, mas tem um pouquinho de volume ainda no saco escrotal, e pode acontecer, se tu não avisar, eles não deixarem castrar. Então é avisado, ó, vai chegar um lote, um caminhão aí, um lote, com suínos castrados imunologicamente, e aí então já é feito um atendimento diferenciado, no sentido de separar essas carcaças, porque também se pega durante o processo, se pega ao acaso alguma carcaça, tira um pedaço de carne, joga numa panela que fica no fogo lá com água fervendo, para ver se vai dar o cheiro característico também. E tanto o veterinário responsável pela inspeção, quanto o veterinário que fez a aplicação aqui desse produto, eles vão estar lá para fazer essa checagem. Caso dê cheiro, eles já vão descartar aquela carcaça e o veterinário da empresa vai anotar ali, né, que depois vai ter que indenizar o suinocultor. Porque, repito, quem faz a aplicação é o próprio funcionário lá da empresa, certo? Da Pfizer, da Zetes, ok? Aqui vocês têm à esquerda, ó, os testículos do animal inteiro e aqui do imunocastrado. Vocês veem o quanto ele acaba atrofiado depois, esse testículo, né? Então aqui vocês têm a foto de um animal inteiro, para vocês terem uma ideia da quantidade de gordura. Aqui de um animal castrado cirurgicamente, a quantidade de gordura, e aqui um animal castrado imunologicamente. É importante, pessoal, vocês ponderarem algumas coisas, né? Isso aqui, uma genética mais antiga, um animal castrado cirurgicamente hoje não quer dizer que vai ter toda essa quantidade de gordura. Depende muito da idade de abate, depende da genética, depende do ritmo de crescimento, depende da alimentação, depende de uma série de fatores. Mas quando foi feito esse teste aqui pela empresa, né, pelas ETS, foi o que eles mostraram, o animal inteiro, o animal castrado cirurgicamente e o animal castrado através da Vivax. Então vocês veem que praticamente não há diferença aqui entre o macho inteiro e o macho castrado com a Vivax. Isso aqui foi feito um teste, obviamente que esse animal aqui não foi consumido, só que vai para, como diz o outro, vai para linguiça, vai para fazer sabão, enfim, mas não é para consumo, como cortes. Aí tem esse texto aqui que diz o seguinte: em função de que o pH, a perda de água por gotejamento e a força desse exalhamento podem influenciar diretamente a avaliação da maciez
da carne pelos consumidores, o fato desses parâmetros terem sido similares entre os animais vacinados com Vivax e os castrados cirurgicamente indica que a carne dos machos vacinados seria, no mínimo, tão macia quanto a dos castrados cirurgicamente. A conclusão é fundamentada em diversos estudos sensoriais realizados em diferentes países. Isso é o que diz, né, se vocês forem um dia trabalhar como técnicos e tiverem que optar entre a castração cirúrgica e a castração imunológica, certamente vão pegar os catálogos, vão dar uma estudada em alguns artigos que foram publicados a respeito. Posso até passar para vocês, aqueles que tiverem interesse, depois coloquem lá no fórum e no chat também, que eu posso passar em PDF alguns artigos que foram feitos com a utilização, comparando o Vivax em relação a animais inteiros e os castrados cirurgicamente. Tá bem? Só me avisem lá. Por fim, pessoal, vamos mostrar a castração de um cachaço. Podia pensar, bah, professor, mas por que castrar um cachaço? Porque não pode abater um animal inteiro. Tá, mas tu vai abater um cachaço por quê? Porque o animal ficou velho, o animal não tem mais libido, o animal está com algum tipo de, sei lá, problema para caminhar, houve desgaste dos cascos, já cumpriu a função dele como macho do plantel, há necessidade de renovação genética, tem vários fatores que fazem com que seja necessário eliminar um cachaço. E a eliminação do cachaço, se tu pretende utilizá-lo para consumo depois ou para fazer linguiça, tu tem que eliminar o problema do cheiro característico. Para isso é feita essa castração. Então, se o animal vai ser simplesmente eutanasiado e aí vão colocar a sua carcaça na composteira, obviamente que não precisa castrar. Mas se o objetivo for utilizar, por exemplo, para consumo, para fazer linguiça, por exemplo, é importante que vocês conheçam aqui que também é feita a castração do cachaço, que é completamente diferente da castração do leitãozinho com 7 ou 14 dias de idade. Então, toda aquela prática que é feita lá, que uma pessoa, se for o caso da escrotal, consegue fazer sozinha, aqui já é bem diferente, não vai fazer sozinho. Precisa usar um cachimbo, que vocês estão vendo aqui, que é colocado na boca do animal e fica aqui, prende no palato e prende aqui na parte superior do focinho, para ele poder ficar parado, e tem que ficar com o movimento dele bastante restrito para poder fazer esse procedimento. Depois ele vai ser maniado, como vocês estão vendo aqui. O saco escrotal dele é muito grande, quem já viu um cachaço sabe. Aqui está sendo aplicada anestesia, tem que maniar, tem que aplicar anestesia, esperar a anestesia fazer efeito. Aqui já foi feita a higienização com iodo, álcool iodado aqui, certo? Então aplica anestesia. É óbvio que deveria estar usando luvas. Isso aqui já é uma foto mais antiga, é de um comunicado técnico da Embrapa. Aqui, ó. Ele está abrindo, olha a quantidade de pele que tem aqui até chegar no testículo. E aquele cordão espermático, que vocês viram, que era mal um cordãozinho, olha aqui a grossura que é. O cara está apontando aqui, olha aqui. Isso aqui tudo é cordão espermático que o tratador está dando nó aqui, com barbante, por exemplo. Vocês veem que é muita pele, uma pele mais grossa, é um procedimento já bem mais difícil de ser feito. E o risco de hemorragia é muito, mas muito maior aqui. O tempo de recuperação também é bem maior, vai levar no mínimo, dependendo da situação, quase um mês para poder cicatrizar. E tem que utilizar antibiótico, tem que utilizar anti-inflamatório, tem que utilizar repelente. E você sabe muito bem que tem que esperar o período de carência para poder depois abater e consumir esse animal. E geralmente esse período de carência coincide com o tempo de cicatrização, porque vocês sabem que também é proibido abater um animal que esteja com alguma lesão, não pode. Então acaba que as coisas vão se encaixando. Quando ele tiver curado a lesão, já vai ter eliminado o efeito antibiótico também, para poder ser destinado depois ao abate. É óbvio, é importante lembrar vocês que quando é feito o descarte de machos, como é o caso aqui, o descarte de fêmeas, que pode acontecer também da fêmea precisar ser descartado, seja por idade, seja por algum problema que ela teve reprodutivo, o abate vai ser completamente diferente de um animal que é abatido com 150 dias e pesando aí 100 quilos.
Esse aqui são animais que pesam 250, 300 quilos, 350, e o tamanho corporal deles é muito grande comparado com os leitões que são abatidos com 150 dias. Então não é qualquer abatedouro que aceita abater esses, vamos chamar assim, ex-reprodutores. Porque muda tudo, muda a altura da nória, muda a temperatura da água, muda o tempo que eles têm que ficar ali na água quente para poder retirar os pelos depois, o peso durante o processo, o tamanho dos cortes, tudo vai mudar. Né? Então não é qualquer abatedouro que aceita porque tem que mexer na rotina. Aqui então, ó, ele amarrou o outro, está fazendo o corte ali, né? E aqui está aplicando um repelente e um cicatrizante. É só para vocês verem que também se faz a castração do cachaço se ele for destinado depois ao abate. Se ele for passar por uma eutanásia, aí é diferente, aí não precisa. Tá bem? Ok, por hoje era isso. Voltamos no próximo vídeo. Até mais.